Para a gente continuar ainda no tema redes sociais, ainda temas sensíveis, a gente fala daqueles cortes do Marçal, dos vídeos, da estratégia de sucesso dele de viralização nas redes sociais que a gente vem falando tanto nos últimos tempos, tem a ver justamente com esses cortes virais que são promovidos ali entre os seguidores deles como um todo, aqueles vídeos curtos que prendem a atenção de todo mundo ali e acabam viralizando bastante. A gente acompanhou que a Justiça Eleitoral suspendeu as redes dele justamente por entender que há um abuso de poder econômico ali quando esse tipo de viralização é feita a partir de uma remuneração que ele mesmo promove ali nas competições de corte que ele faz entre os seguidores. Depois dessa decisão que derrubou as contas deles nas redes, Marçal já foi questionado muito sobre isso e disse que desde que começou ali a campanha, até a pré-campanha eleitoral, ele não pagou mais ninguém, não teve ali nenhuma premiação para alguém que viralizasse os cortes dele. Aí a gente traz aqui agora uma reportagem nova de uma seguidora do Marçal que disse que venceu uma dessas competições de cortes de vídeo em maio, contrariando aí a fala do candidato. Ela disse que ganhou, aqui foi a Karen Thalissa, disse ter trabalhado como auxiliar de limpeza e de cozinha em um resort de Marçal em 2021 e que voltou a publicar vídeos do influenciador, trabalhar aí com essa ideia dos cortes no dia 6 de maio desse ano. Ela disse que ganhou uma premiação diária e uma premiação mensal da competição dos cortes do Pablo Marçal, citou o grupo do Discord, ali onde essas competições rolam, pelo entorno do influenciador, disse que saltou de seguidores quando começou ali a fazer isso e disse que em 16 dias fez mais de 3 mil reais só fazendo os cortes. Essa notícia aí é extremamente complicada para a campanha de Marçal e fácil de ser comprovada daqui para frente, né, Tio Rei? Então, corroborando essa tese de abuso de poder econômico de uma prática que no campo ali das redes sociais, do marketing, não é criminosa, é uma viralização, é uma questão, mas em se trazendo para o campo eleitoral aqui, é um perigo sim, né? Olha, veja você, é, isso me remete a uma outra questão. Eu vou chegar à questão específica do Marçal, mas é preciso então ampliar um pouco o foco. Por que é mesmo que o Alexandre de Moraes está na Berlinda? Por que é mesmo que vai haver um 7 de setembro liderado pela extrema-direita com apoio de setores importantes da imprensa, mais do que apoio, estímulo, mais do que estímulo, fornecimento de material falsificado que justifica lá para eles esse evento? Porque é um ministro que tem a ousadia de fazer a lei valer. Hum? E é isso que tem causado espécie. Inclusive na OAB, na estupefaciente OAB, que entrou com a tal da DPF. Ah, porque o ministro proibiu o acesso via VPN ao X. Lembrando que é via VPN ao X, de acordo com o fundamento de que a dignidade da justiça exige que se tome medidas para que as decisões sejam cumpridas. Então não existe nem no mérito nada de errado com isso, né? Ou então se questiona, como é que ele bloqueia as contas da Starlink com base no artigo 50 do Código Civil, a desconstituição de pessoa jurídica quando se usa pessoa jurídica para não cumprir a lei. Como é que ele tira o X do ar? Tira o X do ar porque há o descumprimento reiterado de decisões judiciais. Ah, mas eu acho isso autoritário, eu acho muito severo. É severo, considera severa demais a aplicação da lei. Sim, existe o fundamento da razoabilidade. A questão é saber se é irrazoável cada uma dessas decisões, e obviamente não é, porque isso também deveria ser demonstrado. Onde está a irrazoabilidade e o que seria então razoável? Porque a cada vez que você diz que uma determinada decisão não é razoável, você tem de dizer o que é o razoável. Né? Eu te perguntei do Marçal, você está falando do Alexandre, eu vou chegar lá. O que tem causado espécie, inclusive em certa abordagem, que diz: não, eu sei que ele não praticou nenhuma ilegalidade, mas está fora do rito, seja lá o que isso signifique. O que nós estamos vendo com o Pablo Marçal, e isso está progredindo, é que a lei não está se cumprindo.
Então vamos lá. Há irregularidades patentes na forma como ele se tornou candidato pelo PRTB, inclusive na formação da própria turma do PRTB que votou na candidatura dele. Descumprimento de prazos, etc. Isso vai para o TRE e diz: ah, não são ilegalidades. Na verdade, o que se diz é o seguinte: olha, tem ilegalidade, mas não bastante para tirar a candidatura. Hum? O abuso de poder econômico não está sendo comprovado só agora por esse ato. Isso já está dado. É um troço reiterado. Ele faz uma brincadeira de gato e rato com a justiça, e o rato sempre vence, não é? Então diz, não, parou, não tem mais. Vem a mulher, diz e tem. Aí ele diz, não tem. Se for ver, eu sou quase, eu não conheço a coisa no detalhe, mas posso quase jurar que tem. Então o que o Pablo está fazendo é o seguinte, ele está apostando que a justiça não vai tirar a candidatura dele do ar. Ele é esperto bastante, ele vive disso, ele ficou milionário, entre outras coisas, né? Porque eu não sei como é que ele ficou tão milionário tão rapidamente, mas com certeza ele dá aqueles cursos lá, faz aqueles troços. Ele sabe ler fragilidades das pessoas, das instituições, dos grupos. Então ele está se esgueirando pela legalidade. A legalidade não se exerce, porque, entre outras coisas, ele certamente leu o panorama e disse: olha, considerando que Alexandre de Moraes, 1 ano e 8 meses depois do ataque às sedes dos três poderes, depois de tudo que se fez, considerando que Alexandre de Moraes está sendo tratado como inimigo por setores consideráveis da imprensa e do colunismo, ninguém terá coragem, ninguém terá coragem de caçar minha candidatura. Não importa o que eu faça. E, portanto, eu vou fazer qualquer coisa. Porque ele sacou a fragilidade. Como ele sacou a fragilidade do jornalismo. E a fragilidade do jornalismo, sabe qual é a fragilidade do jornalismo? Principal é ser profissional. Tem uma questão aí. Eu já disse, eu não estou na defesa de uma tese. Estou levantando considerações faz tempo, desde o começo. Qual é a fragilidade do jornalismo? É ser profissional. Você vai, o jornalista vai, faz uma pergunta para ele não responde, ataca o jornalista e mobiliza a sua tropa contra o jornalista, contra os adversários, né? E aproveita para dizer alguma coisa, algum absurdo adicional. De maneira que a ideia de que entra em falência a chamada dialética do esclarecimento, para usar um termo importante para muita gente. A dialética do esclarecimento entra em falência. Nada se vai esclarecer na conversa com ele. Tudo ficará ainda mais obscuro. E quem faz a pergunta sai chamuscado, a menos que entre na dele. E aí eu já vi, já aconteceu. Ah, vamos avaliar o desempenho dele numa sabatina de 1 a 5. Considerando que ele foge da questão do PCC, considerando que ele foge das perguntas feitas pelos jornalistas, considerando que tudo que se pergunta para ele sai atacando o Lula e o PT, aí deram nota 3. Falando que então o desempenho foi de médio para cima, né? Passou de ano, não é isso? Ele vai escapar provavelmente de mais essa. A Justiça Eleitoral não está atuando. E a Justiça Eleitoral que atuou, que fez valer a lei, como nós vimos na eleição presidencial do Alexandre, está aí o Alexandre agora, sendo alvo
Até ele ser alvo da extrema-direita, muito bem, eu posso compreender os motivos. Passou a ser alvo também de setores da imprensa. Me obrigo a dizer que são setores da imprensa que então fazem o trabalho da extrema-direita. É assim que funciona. E ele, não sei, vai sair pesquisa hoje, né? Mas certamente ele continua competitivo e com todas as credenciais que tem. Ontem ele voltou a circular com o tal do sujeito lá que é o presidente do partido dele, que disse pertencer ao PCC. Tem uma gravação, né? E a vinculação de outros. Então nós vivemos um tempo especialmente grave, no Brasil, em que o crime organizado, ele mesmo, né, decidiu ocupar postos do Estado. Não. Ah, o crime antes. Não, crime sempre está rondando o Estado. Teve negócio de empreiteira, sim, nós vimos isso tudo, né? Mas e é muito grave, tem que ser punido, né? Mas é ali, corrompe esse, aquele. Nós estamos vivendo uma outra circunstância agora. Nós vimos em Paraisópolis o crime expulsar trabalhadores de lá que estavam fazendo trabalho de canalização. Agora voltou, mas houve expulsão, né? Uma empresa que é acusada de lavar dinheiro para o PCC, a Transwolf, tem contrato com a construtora do presidente da Câmara dos Vereadores. Então, em 2024, nós estamos assistindo à explicitação do crime organizado tomando fatias do Estado. Boa parte do jornalismo político, uma parte considerável, está ocupada em derrubar Alexandre de Moraes, sem que se consiga apontar uma miserável ilegalidade cometida pelo ministro. A não ser o famoso, ele exagera. Hum? Eu não tenho dúvida de que alguém que se fez milionário, multimilionário, sendo coach, está lendo isso muito bem. Está lendo esse cenário muito bem. Está sabendo se organizar muito bem. E as coisas entraram agora numa dinâmica que também é conhecida, que quanto mais evidências aparecem contra ele, mais se diz que ele é vítima, porque isso também ele soube ler. Isso vem lá dos Estados Unidos, isso vem do Donald Trump. Olha a quantidade de crimes que o Donald Trump cometeu. E cada crime que vinha a público, e cada crime que se evidenciava que ele tinha cometido, isso mais fortalecia a postulação dele como candidato à presidência pelo Partido Republicano. De sorte que eu cheguei a ler artigos canalhas dizendo assim: precisa parar de apontar os crimes do Trump porque isso só o fortalece. Olha só. Então precisa parar. Então, ele é criminoso, mas vamos parar de ficar falando que ele é criminoso, porque senão ele se fortalece, né? E agora, com o lançamento da. Então, assim, a má consciência, manifestações de má consciência vão se multiplicando. Aí vem a Câmara, sai o Biden, vem a Câmara entusiasma o Partido Democrata, tal. Hoje, alguns levantamentos a colocam na frente. Então, aí vem uma outra tese. Tá vendo? O jeito de a gente enfrentar essas pessoas é termos gente como Câmara. Não, não tenho dúvida de que ela tem qualidades importantes, de que eles até agora, os democratas, conseguiram ajustar a campanha, sem dúvida, sem dúvida. Mas você não pode pensar num regime democrático
que dependa para a sua sustentação e para a sua manutenção de carismas, de qualidades pessoais, de eventual ligação das pessoas, né, dos candidatos com o momento. Se você não tem a ordem legal, o Estado de Direito sustentando o aparato estatal, você não tem nada. Você fica na dependência, então, de aparecerem esses elementos carismáticos do bem para todos os efeitos. A Câmara é isso, pelo menos na política interna dos Estados Unidos, para controlar bandidos. Isso é eu, eu, eu insisto, né? Há que se ler o Como as Democracias Morrem, né? Do Levitsky e do Ziblatt, né? Porque ali ele fala de um conjunto de democracias que vão morrendo, e uma das razões porque as democracias vão morrendo é justamente porque setores ditos liberais, que comprometidos tradicionalmente com a defesa do Estado de Direito e tal, vão cedendo a esses populistas, vão cedendo a essas figuras deploráveis, porque a lei deixa de se cumprir a lei num determinado momento, né? Se condescende com esses caras num determinado momento, né? E quando você vê, eles corroem a força do Estado. Então tá aí, vamos lá. Digamos que se comprove verdadeira essa afirmação dessa moça, senhora, sei lá o quê. Dizendo, ganhei mais um campeonato. Significa que não só ele já teve as redes suspensas em razão dessa prática. Isso estaria acontecendo. Parece que no Discord isso está acontecendo, né? Ele vai continuar candidato? Apesar do claro abuso de poder econômico? Né? Aí é questão de saber, a lei vai se cumprir a lei ou não? Né? Assim como eu vou. É a velha história, né? A lei não lhe dá horário, não dá tempo no horário eleitoral. Porque o partido dele não existe na prática. Eu não acho que ele tenha de participar de debates, por exemplo. Estou opinando. Não vou brigar com ninguém por isso. Minha pinimba com a imprensa aí, com setores da imprensa, não tem a ver com isso, não. Eu entendo a razão porque ele está sendo ouvido e tal. Eu entendo a razão. Discordo, mas entendo. Né? Minha questão não é essa. Porque a minha pinimba com alguns setores é que haver alguém que decida de forma intransigente aplicar a lei, como a Alexandre, e essa pessoa virar alvo. Entende? De sorte que a síntese é a seguinte, né? Enquanto o PCC resolveu que vai dividir a sala de estar com o Estado de Direito, e está chegando, botando o pé na mesa, né? Pedindo um drink, né? Acendendo um cigarro, ou sei lá o quê, né? Chutando o seu cachorro, porque não gosta de cachorro, enfim, tomando conta. Enquanto isso está acontecendo, aquele que encarnou a defesa da democracia e do Estado de Direito, né? E que resolveu punir com os rigores da lei os que atacaram as respectivas sedes dos três poderes, esse cara virou alvo, mas só que hoje ele não é alvo apenas daquela extrema-direita que se manifestou ontem no Senado
dizendo aquelas indignidades, né? Como o senador Rogério Marinho falando do sistemático descumprimento da lei, um sujeito que passou 4 anos lambendo as botas de um candidato a tirano, justificando todos os seus arreganhos autoritários, seus absurdos, né, as suas agressões à ordem democrática, que justificou uma necropolítica na área da saúde, que era a política da morte. Vai este senhor falar em nome da democracia e do Estado de Direito. Alguém como Pablo Marçal, que é muito mais inteligente, cultura é outra coisa. Inteligência é a capacidade de ler o jogo e, no que diz respeito à política, muitas vezes ler o jogo em seu próprio benefício. Ele leu tudo isso e disse: tá para mim. Sabendo, inclusive, que indo para as sabatinas, para os negócios e tal, ele vai apanhar de jornalista. E quanto mais ele apanhar de jornalista, mais ele lucra, mais ele ganha. Ah, mas então, e se ele for elogiado? Obviamente ele ganha também. Está lançada uma questão que eu proponho faz muito tempo, todo mundo sabe, como é que a gente deixa de ser instrumentalizado por gente como Pablo Marçal? Como é que o jornalismo deixa de ser instrumentalizado pelos inimigos da democracia? Essa é uma questão que a nossa profissão tem de fazer. Vai ter de fazer cada vez mais. Porque cada vez mais a política vai rodar nesse drive aí, a política vai ficar nesse negócio. Cada vez mais, né? Daqui a pouco haverá os candidatos do Tigrinho, para citar um jogo, eu nem sei direito, eu nunca nem joguei, não. Mas tô falando que eu vejo em todo lugar aí, né? Parece que os brasileiros estão gastando muito dinheiro com isso. Vai ter o candidato do Tigrinho, vai ter o candidato da Bete não sei o quê, vai ter o candidato não sei o que lá, né? É, E aí nós temos de saber. Resta espaço para fazer o jornalismo realmente questionar o que é que essas pessoas querem do Brasil, dos candidatos para o Brasil, né? Nós temos uma questão aí, acho eu, né? Ah, inconformismo com a democracia. Não, isso não tem nada a ver com democracia. Isso tem nada a ver com democracia, a menos que alguém decida demonstrar para. E fica aberto, fica o desafio, né? Não, vou demonstrar que o fascismo, na verdade, foi uma das expressões da democracia, que tinha massa. Tinha massa, tinha apoio, tinha endosso, tinha entusiasmo, tinha milhões nas ruas. Era democracia? Hum?